Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, mais uma aula. Conquiste sua liberdade multiplicando os seus talentos. É o tema da nossa live de hoje. É o tema da nossa maravilhosa live de hoje. Sejam bem-vindos ao programa Talento X. O que é Talento X, Iago? X é referente à multiplicação dos seus talentos. Isso aqui nesse canal, aqui eu te ajudo a multiplicar, a descobrir, identificar e multiplicar os seus talentos. Isso é desenvolver habilidades aplicáveis à sua vida pessoal e aos negócios. Eu sou Iago Ribeiro e o tema de hoje é Conquiste sua liberdade multiplicando os seus talentos. Bom, o que significa multiplicar talentos? Primeiro eu quero falar a respeito disso. O que significa para você multiplicar talentos? Multiplicar talentos significa que você tem em mãos várias e várias coisas que podem ser exponencializadas, que podem impactar a vida de outras pessoas. Essa parte de multiplicação de talentos, ela é baseada 100% na parábola de talentos da Bíblia, lá em Mateus. Lá o rei chama os servos, e entrega alguns talentos nas mãos deles, né? Diz para um, te entreguei 5, vou sair, quando eu voltar a gente conversa. Para outro ele entregou 2, para outro ele entregou 1, né? Passou-se um tempo, ele retornou, ele voltou e foi fazer a prestação de contas, foi entender o que tinha acontecido, ele foi entender o que tinha acontecido, foi fazer a prestação de contas com seus servos. Aquele que tinha 5, ele perguntou, e aí, o que você fez? E ele disse, multipliquei, fui lá, você me entregou 5, estou te devolvendo 10. Aquele que tinha 2, ele perguntou, cadê? E aí, o que você fez? Você me entregou 2, estou te devolvendo 4. E para outro, ele perguntou, e aí, o que você fez? Te entreguei 1. E ele disse, olha, eu só guardei e estou aqui te devolvendo a quantidade que você me entregou. Esse que só guardou e devolveu, até o que ele não tinha, ele perdeu. E alguns segredos estão por trás dessa parábola dos talentos. Muitas pessoas perguntam assim, falam, eu quero ter alta performance, eu quero desenvolver alta performance. E o que seria alta performance linkado a essa parábola dos talentos? Alta performance nada mais é do que multiplicar aquilo que você tem em mãos. Alta performance não significa que você é melhor do que alguém ou de que você é pior do que alguém. Não, nada disso. Por que não significa isso, Thiago? Porque lá nessa parábola está muito explícito que ele entregou para cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, eu tenho os talentos nas minhas mãos que foram entregues conforme a minha capacidade. Não adianta que eu queira ou que eu tente multiplicar os talentos que, na verdade, não são meus. Não funciona viver uma vida que não é a minha. E como que esse episódio de hoje está linkado à alta performance, a conquistar a liberdade, a multiplicar talento? Eu preciso desmistificar tudo isso. E eu preciso trazer clareza para você entender. Se você não tiver clareza, isso vai continuar na superfície. E você só vai entender os mistérios, só vai conseguir ter a sabedoria se de fato você aprofundar. Se você continuar na superfície, você não vai conseguir ter a sua liberdade e ter a sua alta performance. Então, um dos primeiros mitos a respeito da alta performance é porque a gente já associa isso a um atleta. E não está errado, mas eu quero que você tenha um entendimento maior. Aquele profissional de natação, aquele profissional de basquete, profissional de corrida, todos aqueles que têm um desempenho maior, em tese, são vistos com alta performance. Mas também, através de pesquisas, foram visto e percebido que essas pessoas que têm uma altíssima performance, elas treinam demais, elas se entregam muito ao treinamento, né? Então, tudo isso tem que estar, eu não vou dizer, em avaliação, tudo isso tem que estar em vista antes da gente querer, de fato, dar os próximos passos. As pessoas, elas falham muito porque elas não têm um entendimento. Elas
deixam de conquistar porque elas não sabem avançar. Por que elas não sabem avançar? Porque faltou clareza, clareza no início e clareza de entendimento para o avançar. Então, te explicando aqui, voltando, alta performance nada mais é do que você multiplicar aquilo que já lhe foi entregue. Agora vamos lá. Iago, como multiplicar o que me foi entregue e como saber o que é alta performance? Como entrar nessa alta performance de multiplicar aquilo que me foi entregue? Talentos, antigamente, era visto como unidade de medida. Então, por exemplo, você tem aí 10 reais e 10 reais significa um talento, entendeu? E era como se fosse o quilo hoje em dia. Só que esse sentido, ele não mudou. Ele continua valendo. Talento continua sendo unidade de medida. Iago, como assim talento continua sendo unidade de medida? É isso mesmo. Eu quero que você olhe para a sua vida como um todo e comece a perceber o que você tem em mãos. Tudo isso que você tem em mãos entra para a conta, entra para fazer parte dessa unidade de medida que hoje você vive. Entra para fazer parte das coisas que você precisa multiplicar. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Faz de conta que você seja um funcionário público. Se você é um funcionário ou funcionária pública, o seu cargo é um talento. Você precisa multiplicar. Iago, como que eu multiplico o meu cargo? Impactando outras vidas, fazendo um trabalho de excelência, certo? Vamos supor agora que você é empresário, você tem uma empresa, você tem colaboradores, tudo isso nas suas mãos são talentos. Tudo isso cabe a você multiplicar. Como que eu vou multiplicar uma empresa? Seria tirar uma empresa de um lado, abrir outra em outro lugar? Também, pode ser isso também. Mas tem que lembrar que foi dado e entregue a cada um conforme a sua capacidade. Então, aprimore a sua capacidade para você poder expandir. Só que multiplicação, nesse sentido, nesse contexto que eu estou te trazendo, não necessariamente eu tenho uma caneta e agora eu tenho duas canetas. Significa o quê? Eu tenho uma caneta e essa caneta eu utilizo ela com maestria. Eu utilizo ela tão bem ao ponto de me trazer frutos. Com essa caneta eu consigo escrever um livro. Eu escrevo um livro maravilhoso e eu entrego esse livro para alguém. E a pessoa que recebeu aquele livro, ela tem a vida transformada. Ou seja, isso é uma multiplicação de talentos. Entende? Que não necessariamente eu tenho que dobrar aquilo que está nas minhas mãos. Não necessariamente. O que eu tenho que fazer é um uso maravilhoso daquilo que me foi confiado. Porque se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Provavelmente aquelas pessoas depois foram confiadas ao reino. Provavelmente não, elas foram confiadas ao reino. Quem multiplicou os talentos foram confiadas ao reino, foram para o reino. E aquela pessoa que não multiplicou o talento, até o que ela não tinha, ela perdeu. Ela foi escutar choro e ranger de dente. Então, esse é o sentido. Por isso que nós devemos multiplicar aquilo que está nas nossas mãos e não somente administrar. Faz de conta novamente com o exemplo da caneta. Eu tenho uma caneta nas minhas mãos e a administração dessa caneta nada mais é do que cuidar dela. A multiplicação significa que eu vou utilizar essa caneta, eu vou escrever com essa caneta, vou escrever boas palavras, vou escrever cartas, vou escrever ensinamentos, vou escrever várias e várias coisas que são úteis para outras pessoas. Esse é o sentido da multiplicação de talentos. Então, conquiste a sua liberdade multiplicando os seus talentos. Hoje nós temos, assim, entra agora dando um ponto, né, um ponto nesse contexto todo do que são talentos e da multiplicação e da alta performance. Existem 3 liberdades que são, assim, cobiçadas pela grande parcela da sociedade. Quais são essas liberdades? O que você acha que é? O que vem na sua mente? Quais são, na verdade? O que você acha que são, né? Liberdade financeira é uma delas, né? A mais cobiçada, de poder gastar com o que quiser, fazer o que quiser, com dinheiro e tal, isso não vai ser um problema. Liberdade geográfica, de poder viajar, de poder sair, trabalhar fora e tal. E liberdade de tempo. São as 3 liberdades mais cobiçadas pela sociedade como um todo. E como, Iago, como que eu posso obter
essas três liberdades, liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, através da multiplicação de talentos. Tem uma parte na Bíblia também que diz assim, eu não vou me recordar o nome dela, da mulher, mas diz que Deus abriu os olhos dela, ela estava lá, brigou lá e tal, o filho dela é Ismael, Deus abriu os olhos dela e ela conseguiu enxergar como se fosse um pocinho para ela poder tirar água e poder beber. Quando eu falo da multiplicação de talentos, é mais ou menos isso. A multiplicação de talentos é tirar a venda dos nossos olhos e enxergar as possibilidades. Deus expandir a nossa visão através de exercer o nosso talento, de exercer aquilo que nós temos em mão. Por que as pessoas hoje se veem limitadas a respeito de tempo, a respeito de finanças e a respeito do espaço geográfico? A internet está aí, trazendo uma expansão extraordinária. Talvez nós não tenhamos nem proporção. Hoje nós temos mais pessoas online, o mesmo número de pessoas online, do que pessoas vivas há um tempo atrás. Então, você imagina, só no Brasil são 150 milhões de pessoas ativas na internet. Se eu tenho um talento e eu consigo impactar esse número de pessoas, e eu não vou nem dizer 1%, mas 0,1%. Olha a proporção que é. Eu consigo escalar isso extraordinariamente. Eu consigo escalar o meu talento de uma forma exponencial. Isso significa multiplicar os seus talentos de forma geográfica. Então, esse é só um exemplo. Por que as pessoas não conseguem fazer isso? Porque existe uma cultura enraizada que só permite com que ela veja e viva aquilo que ela foi programada. Então, é como se fossem ensinamentos e ela só vai até ali. Você já viu, por exemplo, quem gosta de mexer com animais e tal, amarrar um cavalo numa cadeirinha de plástico, o cavalo ali fica quietinho, como se ele tivesse super preso, como se ele não conseguisse sair daquilo e ele, ali ele estivesse enrolado. Pois é, exatamente. É assim que muitas pessoas vivem, e por isso que elas não conseguem exponencializar. Às vezes as pessoas estão vivendo como aquele animal, preso a algo que simplesmente não tem peso nenhum, quando existe um mundo de possibilidades e um mundo de oportunidades. Só que elas vivem uma cultura e um ensinamento e muitas vezes são resistentes a viver algo novo. O que eu preciso, Iago? Você precisa reaprender. Você precisa simplesmente desaprender aquilo que você aprendeu e aprender algo novo, reaprender. Tem uma estrutura. Agora, e aqui, beleza, e eu estou falando de liberdade financeira, liberdade de tempo e geográfica, cabe para os três, tá? Cabe para os três. Tem uma estrutura no nosso cérebro chamada mielina. Mielina. Ela é como se fosse como é que eu posso dizer? Um isolante neural. Ela é como se fosse um isolante neural. Faz de conta não. O cérebro do macaco, por exemplo, dois neurônios se conectam, só que as conexões deles é como se fossem fio de cobre. A conexão dos macaquinhos é como se fosse fio de cobre. E a conexão dos seres humanos é como se fosse uma fibra óptica, é como se fosse fibra óptica, como se fosse Vivo Fibra. Entende? Esse isolante natural que nós temos é o que nos capacita a nos desenvolver novas habilidades. Só que para isso eu preciso de um ambiente propício, eu preciso de um aprendizado profundo, eu preciso de uma grande entrega. Essa é a diferença. E talentos está diretamente ligado a desenvolvimento de habilidades. Quando eu utilizo as minhas habilidades, quando eu pego novas habilidades, novas conexões neurais, eu começo a aprender a ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Porque antes, os meus circuitos neurais, eles só eram programados para me permitir aquilo. E eu estava sendo resistente a ter novos aprendizados. E eu estava sendo resistente a criar novas habilidades. Quando você abre o leque de possibilidades e se abre para esse novo mundo, você precisa desenvolver novas habilidades. Se você desenvolve novas habilidades, você conquista essas três liberdades que são muito cobiçadas, né, pela sociedade. Mas claro que isso tem que fazer parte das suas vontades, tem que fazer parte do seu querer. Isso tem que fazer sentido para você.
Você tem que enxergar verdadeiramente qual o motivo disso. Muitas pessoas querem ter isso por querer, simplesmente querem. Ah, eu quero ter liberdade financeira e geográfica porque eu quero. Mas por que você quer? Qual é o propósito por trás disso? Como que, de fato, você vai... o que vai te motivar, ou melhor, te ativar, porque a motivação ela vai passar, mas o que vai te manter ativa, mesmo perante os desafios? Conquistar novas habilidades, conquistar novas liberdades, exige muito de nós. Exige um esforço, exige dedicação, exige querer. Não foi, então, só bebendo água aqui. Então, se a gente retorna na parábola dos talentos, quando Jesus, quando o rei, quando Deus nos entregou os talentos, ele não perguntou para nenhum servo, e aí, você está preparado? E aí, você quer? Não, ele não perguntou, ele simplesmente falou assim, ó, tá entregue, qualquer dia desses eu vou voltar, e quando eu voltar a gente vai conversar. Foi só isso que foi falado. Os talentos estão em nossas mãos. E a gente pode nós temos, graças a Deus nós temos, o poder de decisão, de ou você decide multiplicar, ou você decide manter os seus talentos daquele mesmo jeito, tá? Isso é em tudo na vida. Isso é em absolutamente tudo na vida. Ana Clara, vocês estão com a vida boa demais. Yuri, meu amigo. Então, gente, dando continuidade, essa Reginha também apertou o coraçãozinho aqui. Vital Ramon, dando continuidade a essa parábola dos talentos, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela tem muito mais ensinamentos do que nós possamos perceber. E tudo isso é linkado diretamente com a ciência. As pessoas acham que só quem pode prosperar, ter grandes resultados, terem grandes êxitos na vida é quem nasceu com um dom especial, com habilidade especial, com um mega talento. Por exemplo, Einstein, né? Foram estudar o cérebro de Einstein e não encontraram nenhuma diferença, né, nas proporções e tal. Só que um estudo posterior, ele demonstrou que o cérebro de Einstein tinha mais mielina do que outros cérebros. Então, o que é que produz mielina? Se agora eu estou falando cientificamente, o que produz mielina no meu cérebro? O que produz mielina no nosso cérebro é aprendizado profundo, é um ambiente que nos capacite, um ambiente que nos proporcione desafios. Uma criança, ela só aprende a andar porque ela está o tempo inteiro se jogando, engateando, tentando, caindo, levantando. Por isso ela aprende a andar. Os circuitos vão se conectando. E a mielina é um isolante. Então, por exemplo, a gente fala muito a respeito de crença e conexão neural. Quando as conexões acontecem, aconteceu a conexão. Quando exige mais de nós, daquela mesma situação, mais mielina vai envolvendo a conexão neural, o isolante neural, para que a energia não se dissipe, percorra aquilo muito bem, e aí sim as habilidades são desenvolvidas. Então, o que eu estou trazendo para vocês, Mônica, vocês estão num lugar maravilhoso, hein? Tá lindo demais aí, viu? Parabéns pela viagem de vocês. Olha só, então o que eu estou trazendo para vocês, o que eu estou mostrando, eu estou conectando todos os pontos, desde a ciência, até as emoções e até o espiritual. Como tudo isso se conecta. Só que muitas pessoas vivem rejeitando esse processo. E o que a gente precisa é simplesmente abrir o coração e entender que cada desafio vai nos proporcionar novos aprendizados. Se existe uma escassez na sua vida, se existe uma escassez na sua vida, existe carência de habilidade. E toda habilidade pode ser desenvolvida. E as habilidades são desenvolvidas através da mielina, que é o isolante natural. Isso é um estudo, tá? Daniel Coyle foi um dos estudantes, foi um cara que estudou o livro Código do Talento. Tem várias e várias pesquisas dentro desse livro, demonstrando e comprovando a eficácia de como que eu posso desenvolver novas habilidades de um jeito muito mais rápido, de um jeito muito mais eficiente. Então, se pessoas estão vivendo com escassez financeira, se pessoas estão vivendo com escassez nos seus relacionamentos, se pessoas estão vivendo escassez profissional,
está faltando desenvolver habilidade. E muitas pessoas acham que é difícil começar algo novo, que é difícil desenvolver uma nova habilidade. Eu desafio a qualquer pessoa a aprender a tocar violão em tempo recorde. Eu consigo te mostrar como isso vai funcionar. Aprender uma nova língua, aprender uma matéria, enfim, todo esse tipo de situação são habilidades. E a habilidade, ela é ensinável, digamos assim. A habilidade, ela é adquirida. Então, primeiro a gente tem que tirar também essa máscara de, tipo, nossa, para desenvolver algo é muito difícil. Não é difícil. Por que não é difícil, Iago? Porque foi nos entregue conforme a nossa capacidade de multiplicar e não a nossa capacidade de administrar. Nós temos muitas coisas na vida, só que as pessoas acham que nós devemos simplesmente administrar essas coisas. Nós devemos simplesmente manter essas coisas. Não. Nós devemos multiplicar. Imagina, eu sempre falo isso e retorno a dizer, imagina uma árvore, uma mangueira, por exemplo, uma árvore de manga, que só deu fruto uma vez. Se essa árvore está dentro de uma fazenda, uma produtora de manga e tal, muito provavelmente não, com certeza, essa árvore vai ser retirada de dentro do pomar, de dentro da fazenda. Porque ninguém quer uma árvore que não dê frutos. E é assim, né? E nós somos essa árvore. Nós estamos aqui para dar frutos. Nós estamos aqui para multiplicar os nossos resultados, multiplicar os nossos talentos. Então, entenda que talento é unidade de medida. Tudo aquilo que você tem em mãos são talentos. Tudo que você possui são talentos. Seus filhos são talentos. Multiplique seus filhos. Como multiplicar seus filhos? Ensinando princípios, ensinando o caminho, ensinando valores. Se você tem uma empresa, multiplique essa empresa. Como multiplicar a empresa, Iago? Você está falando de franquia? Não somente, pode ser franquia também, mas não é somente franquia. É entregando os melhores resultados, é promovendo solução, é vencendo os desafios. Isso é multiplicar aquilo que lhe foi confiado. Eu tenho um casamento, como multiplicar o meu casamento, Iago? Sendo exemplo para outros casais, sendo exemplo para a sua família, sendo exemplo para outras vidas. Você multiplica, você só não administra. Algumas pessoas acham que elas vêm simplesmente para viver e que essa vida... É porque a vida, o segredo maior é porque a vida não é sobre mim, não é sobre você. A vida não foi feita para mim, ela acontece a partir de mim. Tá? Então, traga essa consciência de que o talento é unidade de medida. Até hoje é. E aí, o nosso papel é multiplicar os nossos talentos. E conquistar, conquiste sua liberdade, que é o tema dessa aula de hoje, da nossa live de hoje. Conquiste sua liberdade multiplicando seus talentos. E eu falei de 3 liberdades: liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Falei dessas 3 liberdadezinhas aí, para você aplicar na sua vida. Essas liberdades são as liberdades... Me foge a palavra. Eu tenho uma outra palavrinha para dizer assim, é universal, é o que todo mundo quer, mas nem todas as pessoas estão multiplicando os talentos para adquirir, né? Eu posso multiplicar os meus talentos em qualquer lugar do mundo hoje, porque a internet me possibilita. Eu posso conquistar a minha liberdade financeira através da internet, porque ela também me possibilita. Eu posso conquistar a minha liberdade de tempo delegando funções. O mundo também me possibilita. Mas para mim delegar funções, eu preciso desenvolver habilidades. Habilidade de liderança, habilidade de relacionamento, a liberdade administrativa, a liberdade de gestão pessoal. Para que eu possa ter liberdade financeira, eu preciso adquirir novas habilidades. Habilidade de multiplicar o dinheiro, habilidade de investir, habilidade de comprar, habilidade de vender. Entende? Então, tudo está por trás da questão de habilidade, de desenvolver em mim algo forte que vai capacitar isso. Só que muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de começar a aprender algo novo. Muitas vezes eu começo e paro no meio do caminho. Muitas vezes eu começo uma aula de violão, por exemplo, vou desenvolver a aula de violão, o violão a tocar e paro. Vou começar a ler um livro e paro. Gente, procrastinação, autossabotagem, é como se você estivesse se alimentando de uma comida estragada. E aí dá uma dorzinha de barriga, né? Essa dor de barriga é a mesma coisa que a procrastinação, que a autossabotagem. Tem alguma coisa que você está se alimentando diariamente, constantemente,
que isso não está mudando. Ou, e sim, tá? Pode ter acontecido algo lá atrás, e isso está refletindo até hoje na sua vida. Só que isso foi uma conexão neural. E para isso estar refletindo até hoje, existe uma repetição. E existe mielina nesse circuito. Porque se está tendo resultado, existe mielina. A mielina é o isolante que permite que isso aconteça. Então, em outras palavras, como que eu faço para mudar isso? Criando novas conexões neurais e trazendo também mielina. A mielina são desafios saudáveis que vão me capacitar a vencer tudo isso. Gente, já tem alguns dias já, mas não completaram 21 dias ainda não. Né? O pessoal fala de hábito a respeito de 21 dias. Eu estou alguns dias tomando banho gelado. Banho gelado. E eu comecei assim, super ativo, não vou dizer empolgado, mas bem ativo, bem consciente do que eu estava fazendo, do que eu estava querendo e tal, e feliz, e gostando da água gelada e tal. Chegou nessa semana, 2 vezes já, e hoje foi um dos dias, que eu cheguei, olhei assim pro chuveiro e falei, não, hoje o banho vai ser quente. Eu não aguento mais tomar banho gelado. Hoje o banho vai ser quente. O meu corpo dizendo assim, parece que chega um momento onde está rompendo que tudo influencia para que eu volte para aquele estado anterior. Só que o banho gelado, ele é muito além do que os benefícios científicos, né, cientificamente comprovados. É bom para o cabelo, bom para o rosto, pele e tal, não sei o quê. A minha questão com o banho gelado é um treinamento mental dizendo que eu decido as coisas que eu quero fazer e que aquilo que eu me proponho a realizar, de fato, acontece. Então, não é simples você acordar e tomar um banho gelado. É viciante, tá? É gostoso, você fica querendo às vezes, mas não é simples. Então, eu comecei a treinar a minha mente para isso. E eu preciso. Hoje, por exemplo, eu desci para academia, eu não iria para academia, mas eu falei: não, eu preciso trazer de novo meu corpo querendo me manter numa improdutividade. Mas se ele está me trazendo esse resultado, se ele está me oferecendo isso, é porque eu já vivia isso. E existem circuitos neurais que me oferecem essa situação. Existem circuitos neurais que me trazem esse resultado. Existem circuitos neurais que me trazem a procrastinação, a autossabotagem, a repetição de vícios. Existe um circuito. Isso é tudo simples, tranquilo. Só que para mim quebrar esse padrão, eu tenho que criar um novo circuito. E eu vou trazer um termo, mielinizar, porque é mielina, esse circuito muito mais. Então, eu preciso de muito mais intensidade. Né? Eu preciso de intensidade, eu preciso de um ambiente favorável, eu preciso de um ambiente que me cause um desconforto e me coloque para ação. Então, olhe para a sua vida com muito amor e veja quais são os resultados que eu estou tendo que eu não estou gostando. Porque, mesmo que nós não queiramos, às vezes esses resultados acontecem. Muitas vezes a gente não quer e acontece. Ah, não, hoje, um exemplo. Ah, não, hoje eu vou comer só saudável. Mas chega à noite tem aquela pizza maravilhosa. Aquela pizzazinha só com mussarelas, molho de tomate maravilhosa. Aí você fala assim, eu vou comer. Depois que você come, vem aquela emoção, aquele sentimento, até bom, mas aí depois fica com raiva. Poxa, eu comi. Ah, não sei o quê. Isso é um circuito neural, né? Isso é um circuito, é um resultado, um padrão que você tem. Só que você precisa, se você quiser resultados diferentes, você vai precisar desenvolver novas habilidades, desenvolver novas ações para adquirir novos resultados. Só que as pessoas, foi pintado para as pessoas que isso seria simples. Não é simples. Tanto não é simples que quando Jesus, o rei, entregou os talentos, ele voltou para cobrar. E se fosse simples, ele já teria entregado lá e não precisaria a pessoa multiplicar. E a outra não teria ido para o inferno, porque não multiplicou. É isso que a gente precisa entender. Que as coisas, elas, na verdade, elas. Eu perdi a diferença de simples e fácil. Preciso raciocinar aqui para entender. Né? As coisas não são fáceis, mas são simples. É o exemplo de fazer fogo, né? Para fazer fogo é muito simples, mas não é fácil, eu nunca fiz. Então precisa aprender. Você junta 2 pauzinhos, pega lá um pauzinho, outro pauzinho, faz assim, raspa um no outro, até sair faísca na folha seca, você faz fogo. É muito simples isso, mas é fácil? Não, você nunca fez. Então eu preciso criar um novo circuito e aprender a fazer aquilo. Então eu quero que você olhe com amor para a sua vida hoje. Quero que você olhe com amor e se pergunte, para mim conquistar minha liberdade financeira, se de fato é isso que você quer,
Se não for, para mim conquistar a minha liberdade financeira, para mim conquistar a minha liberdade de tempo, para mim conquistar a minha liberdade geográfica, o que eu preciso fazer? Será que liberdade de tempo, liberdade financeira, vai poder, se você tiver liberdade financeira, você vai poder presentear as pessoas que você ama, presentear a sua família, dar qualidade de vida para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, dar um presente, sair para jantar, liberdade financeira. Se você tiver liberdade de tempo, será que você pode passar mais tempo com seus filhos, vendo eles crescer, participando do crescimento? Será que você vai ter mais tempo para namorar, para sair, para viajar, para curtir? Será que você vai ter um tempo para fazer aquela leitura que você gosta, praticar aquele esporte que você gosta? E liberdade geográfica. Será que você vai poder viajar para onde você quiser, conhecer países do jeito que você quiser? Eu gosto mais do frio, viajar para lugares frios. Eu gosto mais do calor, viajar para um monte de praia, para o deserto. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. E o que vai nos proporcionar essas 3 liberdades é o desenvolvimento de novas habilidades. É o desenvolvimento de novas habilidades. É necessário ação. Então, olhe para a sua vida hoje, observe essas 3 liberdades, veja o que está faltando você desenvolver. O que eu preciso desenvolver para me conquistar essas liberdades? E outras coisas que você quer conquistar. Liberdade emocional, não consigo gerir as minhas emoções. Vira e mexe eu estou com raiva, vira e mexe me sinto ansioso, vira e mexe me sinto com depressão, vira e mexe estou estressado, tal. Liberdade emocional, se sentir zen, tranquilo, sossegado. É desenvolver novas habilidades. Desenvolver novas habilidades. Pessoas que têm TDAH, pessoas com déficit de atenção, pessoas com autismo, pessoas com Alzheimer, todas essas pessoas têm um baixíssimo índice de mielina. Mielina. A mielina é o isolante, né? O isolante neural. Alimentação ajuda na produção de mielina. Amamentação produz mielina por causa do ácido graxo. Amamentação para os bebês, olha como é importante a amamentação. Entende? Então, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Saúde mental influencia, saúde emocional influencia nos resultados das suas habilidades. Então, eu busquei uma nova metodologia, eu acredito que pouquíssimas pessoas, a não ser pessoas da neurociência, tenham escutado isso dessa forma e desse jeito. Isso que você está ouvindo é a primeira vez, eu acredito que é a primeira vez. Você pode ter ouvido isso de outra forma, mas desenvolvimento, o código do talento, desenvolvimento de novas habilidades. E tudo isso eu estou te mostrando isso de uma forma espiritual, parábola dos talentos lá em Mateus, de uma forma científica, através da mielina, e de uma forma comportamental, tá? Através do desenvolvimento das inteligências emocionais. Então, meus amores, nós encerramos por aqui a nossa live de hoje. Eu quero te pedir, de coração, isso vai estar disponível, está disponível lá no meu YouTube, no meu Facebook. Compartilhe com mais pessoas. Amanhã eu estou aqui de novo, às 20h57, estarei aqui de novo. E eu tenho mais para te falar. Nos próximos dias eu vou estar abrindo um curso onde eu vou te ensinar, é uma metodologia onde eu vou te ensinar a desenvolver essas habilidades, a desenvolver novas habilidades. Eu vou te mostrar um processo para que você possa aplicar na sua vida e desenvolver o que você quiser. Quero aprender uma língua nova. Aplica esse conceito. Iago, quero aprender a tocar violão. Quero aprender a ganhar mais dinheiro. Quero aprender a fazer dinheiro. Então, é um curso de desenvolvimento pessoal com um ênfase em desenvolvimento de habilidades, né? Multiplicação de talentos, ok? Minha amiga Mônica, você ficou comigo até agora. Que gracinha, obrigado, viu? Ai, meu nariz. Então, nos próximos dias, eu vou estar abrindo o carrinho, vão acompanhando, vou fazer uma aula maravilhosa, vou te mostrar o passo a passo. Então, não vai ser só isso aqui, eu vou estar com um quadro, vou estar mostrando, explicando como é que funciona, ou um quadro ou um slide, né? Eu estou vendo como é que vai funcionar. Estou desenvolvendo essa mielina aqui também. Mas vai ser assim. Então, mande para a pessoa, se você achou esse conteúdo interessante, se você achou isso aqui legal, achou que, de fato, serve para você, manda para uma pessoa, fala, o Iago está com um programa desse, manda para outro, manda para outro, manda para outro. E assim a gente multiplica os talentos e a gente consegue alcançar um número muito maior de pessoas, tá? 2021 vai ser um ano extraordinário e abençoado na vida de todos vocês. Acreditem nisso.
Vamos para cima, contem comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui. E isso aqui vai ficar, eu vou postar amanhã, nos próximos dias, no meu YouTube, no meu Facebook. E amanhã nós temos live de novo, tá? Então, um beijo no seu coração. Quem está viajando, aproveita esse lugar maravilhoso. E vocês que não estão viajando, que estão aqui junto comigo, né, vamos para cima do mesmo jeito também, gente. Cheiro. Valeu, Caião. Tamo junto, irmão. Para cima.